falar com vocês rapidinho. Eu, eu corrigi lá um dos trabalhos lá no AVA. Aí eu teria algumas notas, né? Aquela que já tinham me falado algumas pessoas, né? Que tinham eu. Por favor, dê uma olhada lá, porque como eu tenho que corrigir na tela do computador, e o AVA, ele é meio estranho, né? Porque o certo era assim, você termina de revisar, ele ir para a próxima pessoa. Não, ele volta lá na tela inicial e eu tenho que começar de novo. É meio chatinho nesse ponto. Então, pode ser que eu pulei alguém, isso pode acontecer, né? E se por acaso acontecer, é só me alertar que eu vou lá e procedo lá, tá? Depois vocês dão uma olhadinha e qualquer coisa falem comigo, tá bom? Bom, alguns de vocês devem ter visto que hoje abriu um questionário, né? É o último questionário que a gente vai fazer. Gente, por favor, eu reparei o seguinte, algumas pessoas, assim, na média, a nota do questionário, desse último questionário, foi boa, né, na média. Mas algumas pessoas tiveram uma nota ruim e, assim, alguns erros foram muito... que, assim, eu tenho certeza que a pessoa, dando uma lidinha, ela consegue fazer. Por exemplo, teve erro de leitura, igual lá, teve uma questão que perguntava sobre ligação iônica, aí muita gente marcou assim, que era a formação de um composto a partir de um elemento de elevada eletronegatividade com outro, aí lá estava assim, de elevada eletronegatividade também. Então, não é assim, é um de elevada eletronegatividade e um de baixa eletronegatividade ou elevada eletropositividade, tá? Então, aí tem que se atentar. Outra coisa que aconteceu muito no questionário que eu reparei é quando você tem as opções. Olha só, por exemplo, teve uma questão de fases que era para você dizer o elemento que formaria fase. Se ele tem as opções lá de quais elementos, você tem que marcar em cima do elemento. Não importa se outro que está na tabela forma, o que importa é aquele da resposta. E aí, algumas pessoas erraram. Não estou dizendo que é o caso de vocês, porque teve questões que foram alteradas, né? Eu só estou alertando. Por quê? Erraram marcando errado, escrevendo o nome do elemento errado. Aí complica, tá? Então, assim, quando for fazer, atenta ali para as opções que tem. E outra coisa, por último, vocês sabem que vai ser reaberto as questões do AVA, esses questionários, para vocês refazerem, tá? Os 3 questionários vão ser reabertos. A normativa, ela fala que é para abrir para aqueles que não fizeram, mas eu abro para todo mundo. Todo mundo que for aluno da turma vai poder fazer novamente. Eu ainda não sei qual o período que é para abrir, eu vou abrir dentro do período, né? E aí todos vocês, inclusive aqueles que tiraram notas altas, poderão refazer até para alcançar a nota total. Eu estou com a câmera desligada, desculpa. Então, vocês vão ter essa opção de refazer novamente o questionário. E aí, por favor, se organizem para fazer e tirar a nota alta, né? Para passar direto, gente. Dá para passar, a disciplina não é tão complicada assim, tá bom? Aí vocês se organizem, porque eu já mandei um e-mail pedindo para o setor pedagógico me informar o período, mas eles ainda não me responderam. Assim que me responder, eu aviso a vocês. Vai ser alguns dias, eu sei assim, bom, eu sei não, né? Semestre passado foi antes da prova final e se estendeu por 30 dias. Esse semestre me falaram que era por 15 dias. Eu não sei dizer a vocês quando que vai ser. Eu vou até pressionar mais o setor pedagógico para eles me responderem, tá bom? Aí eu só estou chamando a atenção para vocês ficarem espertos, porque assim, vocês estão tirando notas boas, mas tem gente que está vacilando ali com algumas notas e dá para recuperar, tá bom? E aí, recuperando, passa direto, né? Lógico, é o objetivo aqui, tá bom? Alguma dúvida a mais? Vocês querem perguntar alguma coisa antes de eu começar a aula? Bom, então, esse primeiro exercício que eu vou passar agora, ele
justamente, ele é um exercício sobre o cálculo que vocês têm que fazerem lá no questionário que está aberto, tá? Esse questionário que está aberto, ele faz 5 perguntinhas sobre o mesmo tipo de estrutura. Vocês vão responder numa folha, tiram uma foto ou escaneia e põe lá no AVA lá, que eu vou dar uma olhadinha depois. Se quiserem, pode digitar, mas eu acho que aí dá mais trabalho, né? Vocês veem o que for melhor para vocês, tá bom? E aí, vocês vão ter de hoje até domingo para fazer, domingo à noite. Então, por favor, se organizem aí, que esse aí dá para fazer, o cálculo é esse aqui que eu vou fazer com vocês. O que vocês vão ter que fazer é pegar qual o elemento, né? Qual a substância, o composto de coordenação lá. Só que vai mudar é isso, tá? Então, ele fala bem assim, ó, usando os valores de 10dQ abaixo estimados, a partir de medida espectroscópica, calcula as energias de estabilização do campo cristalino para os seguintes complexos em kJ por mol. Eu vou fazer o primeiro aqui, se vocês tiverem dúvida, a gente faz o resto, mas como é tudo igual, eu deixei fazer só o primeiro, tá? Então, olha só, a primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro, eu esqueci de falar, né? Ele é o hexaaco cobalto 2, né? Então, ele dá aqui o valor, ó, 13.000 centímetros a menos 1. 13.000 centímetros a menos 1. Tudo bem? Alguém não entendeu esses valores, gente? Alguém tem alguma dúvida disso? Por favor, perguntem para a gente saber como é que ocorre, como é que vai funcionar ali. Qualquer dúvida, vocês têm que perguntar, tá, gente? Posso continuar? Alguém está com dúvida? Pode continuar. Aqui só tem uma coisa que eu digitei errado aqui, ó. Essas vírgulas estão fora, os valores são menores um pouco aqui, tá, gente? Pronto, agora já está consertado. Bom, então, olha só. Aqui, o que vocês vão ter que fazer? Primeira coisa é que o valor está sendo dado em centímetros a menos 1. Se ele te der o valor em comprimentos de onda, economiza uma conta para vocês. Uma conta. Se ele te der o valor do 10dQ em quilojoules, praticamente ele economiza toda a conta. Se ele te der em número de ondas, você vai ter que fazer uma conta a mais. Esse número de onda é o quê? Número de onda é um termo que é um valor que se usava, e antigamente usava para praticamente todos os métodos espectroscópicos. Hoje, praticamente só se usa para infravermelho, tá? E esse número de onda, ele é o quê? Por definição, ele é recíproca do comprimento de onda. Ok? E, normalmente, a unidade dele é centímetros a menos 1. Então, se ele é recíproca, 1 sobre esse valor é o comprimento de onda. Estão entendendo? Aí você vem aqui e inverte, né? Faz o recíproco, ou seja, divide aqui o 13.000, 1 sobre 13.000, você vai chegar num valor aqui em centímetros. Todo mundo entendeu isso? Antigamente era muito usado. Oi, desculpa, eu não ouvi. Não, eu disse aham. Ah, tá tranquilo, né? Aí você chegou nesse valor em centímetros a menos centímetros aqui, você já tem o valor do comprimento de onda, tá? Só que qual é o problema? A gente trabalha, para chegar nesse valor de quilojoule aqui, a gente vai trabalhar no sistema internacional. Tudo bem? Se vai trabalhar no sistema internacional, o que acontece? Você tem que transformar de centímetro para metro. Aí você faz essa conta, você tem uma diferença aí de 2 ordens de grandeza, né? No que 1 metro é 100 centímetros, e aí você vai chegar aqui no valor em metros, tá? Esse valor está até muito grande, normalmente esse valor aqui, gente, ele dá na ordem de 10 a menos 9 ou 10 a menos 10. Esse valor está grande, tá? E desta forma, você, com o valor de lambda, você vai aplicar aquela equação. Qual é a equação? Energia é igual a constante de Planck vezes a velocidade dividido pelo comprimento de onda. E aí é só fazer conta. Aí é conta simples, ó. Constante de Planck
velocidade da luz, que a gente considera a velocidade do elétron, dividido pelo comprimento de onda. Isso vai me dar um valor aqui de joules. Por que é o valor de joules? Porque seria energia para um elétron sair do seu estado original para ir para um estado avançado. Ou seja, para ir para um estado de maior energia. E dali é só você converter. Como ele pediu em quilojoules por mol, você converte e você chega aqui no valor em quilojoules por mol. Aqui, eu deixei dessa forma que eu queria perguntar a vocês. O que está faltando aqui para saber se esse valor está correto ou não? Alguém sabe me dizer? Saudade, né? Eu perguntar assim, né? Não sei. Eu estou chamando a atenção de, eu quero saber se esse valor está correto ou não. Esse valor aqui. O que estaria faltando para verificar? As contas estão todas certas, mas o que faltou? Saber se aqui você tem um emparelhamento de elétrons ou não. Estão entendendo? Porque se tiver o emparelhamento de elétrons, você tem que usar essa energia aqui, ó. Se não tiver, você deixa do jeito que está. Ok? Como é que você vai saber isso? Você vai ter que pegar o cobalto, no caso aqui é o cobalto 2, tá? Eu vou dar uma adiantada aqui nas contas. Como ele é cobalto 2, como é que eu sei? A água é neutra, então essa carga é a carga do cobalto. A distribuição dele vai ficar AR D7. Ok? Como é que eu sei isso? O número atômico do cobalto é 27, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui. Isso, o número atômico do cobalto é 27, aí terminaria em 4s2, 3d7, sairia o 4s2, ficaria o 3d7. Por que sai o 4s2? Porque você perde 2 elétrons aqui do íon. Tudo bem? Aí você fazendo o diagrama, eu teria aqui 7 elétrons. Como esse é um complexo octaédrico, ele vai se dividir em orbital EG e T2G. Ó. Ficou muito baixo ali, vou botar mais aqui. EG e T2G. E aí eu distribuo aqui os 7 elétrons, ó. Eu teria que saber o quê? Se ele é um octaedro, eu teria que saber se ele seria uma espécie de campo alto ou baixo, né? O que vocês acham? Como é que eu saberia aqui? Teria como saber? A opção, olha só, se ele fosse campo alto, ó, eu vou distribuir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ele fosse o composto campo baixo, só teria um elétron aqui em cima e 3 pares de elétrons emparelhados. Se não, ele vai ficar com 2 pares. Vocês acham que dá para saber aqui, nesse composto? O que vocês acham? Nesse caso aqui, gente, olha só, não dá para saber por quê. Porque no problema eu não dei nenhuma dica. Eu teria que dizer a você, por exemplo, qual é o estado magnético, ou eu teria que falar alguma coisa aqui que indicasse para vocês qual é. E aí, como eu não disse qual é, você pode usar qualquer das duas distribuições. Entenderam isso? Se ele fosse, por exemplo,
o CN aqui, o CN, ele é um ligante de campo muito forte. Se ele é um ligante de campo muito forte, com certeza, ele automaticamente o desdobramento seria muito grande e ele ficaria aqui com o campo baixo, né? Com spin baixo. 1, 2, 3, 5 vezes 0,4, menos 0,4, não é isso? Isso. 5 vezes menos 0,4, delta zero, Sim. não é isso? Uhum. Mais 2 vezes 0,6, delta zero, não é isso? Sim. Esse valor aqui é o delta zero, tá? Será que vai dar diferença? Eu sempre fiz assim. Aí, tipo, você multiplicaria por 155,6. Sim, deixa eu só achar onde está minha calculadora aqui. Gente, onde eu botei esse calculador? Ó, vamos lá. Vou fazer com 155 e depois eu faço com o outro, tá? 0,4 vezes 155,6 vezes 5. Então, isso aqui vai me dar um valor de menos 311,2 mais 0,6 vezes 155,6 é igual vezes 2. 186,72. Olha, eu estou fazendo as contas rapidinho, se por acaso estiver errado, vocês me corrijam, tá? Então, isso aqui vai dar aqui 124,48 menos 124,48 kJ por mol. Correto? Agora... Até que eu achei meio estranho que não é. Eu ficava, mas não era desse jeito que a gente calculava antes. Não, eu achei que não faria diferença na conta. Ah, tá. Eu que achei que não faria diferença, entendeu? Aí eu somei para depois eu calcular o ESC. Entendi. Mas aí realmente faz diferença. O valor aqui no final vai dar 78, menos 78,48. Ok? Uhum. Beleza? Beleza. Bom, alguma pergunta nisso aqui? Posso passar? Isso aqui que vocês vão ter que fazer, com um detalhe. Lá no exercício, eu não coloquei energia de emparelhamento. Então, vocês não vão precisar descontar. Entenderam isso? Lá eu não coloquei. Vocês deixam em termos de P o resultado final. Aqui, ó, por exemplo, nesse valor aqui, de 124 ali, você somaria o valor de P aqui, né? Ou seja, você tem que somar aqui mais 46. Isso aqui é o valor da energia de emparelhamento. Somando aqui vai dar menos 78,48. Ok? Lá você não vai fazer essa última etapa. Por quê? Porque eu não dei o valor da energia de emparelhamento, quando for o caso. Você deixa em função de P. Ok? Todo mundo entendeu isso, gente? Alguém está em dúvida disso? Que esse é o trabalho, tá? Eu pedi para fazer esse esboço, fazer o esboço da geometria, me dar o número de coordenação, me dar o nome e fazer esses cálculos aqui. São as 5 perguntinhas do trabalho. Por favor, não errem, tá, gente? Professor? Oi. Só para confirmar mesmo, no caso... Pode falar. No caso, essa parte que está em laranja do cálculo, somaria o EP aí? Não, né? Seria nas fórmulas de É isso aqui, ó. Peraí. É porque acabou embolando tudo aqui, né? Horrível. Ó, esse aqui é o EP, ó.
Tá? Isso aqui é o EP. 23 vezes 2 elétrons que estão emparelhados. Tudo bem? Então, mas é porque você tinha falado que somaria no final do delta, só que não, aí não daria igual, Não, teria não que ser. dá. É o que eu falei agora, desculpa, você está certo. Eu que errei, eu achei que não faria diferença na conta, mas faz diferença. Aí automaticamente esquece aquela parte inicial. Faz dessa forma aqui, ó. Entendeu? Tá, tudo bem, então. Posso passar? Pode. Bom, então vamos lá. O objetivo agora é falar de isomeria, gente. Olha só. Eu não vou cobrar isomeria de vocês. Aí você fala, mas por que você vai falar disso se você não vai cobrar? Né? Eu acho que é uma pergunta bem razoável por parte de vocês. Só que é o seguinte, gente, vocês não estão aqui só por causa da avaliação. É claro que a avaliação pesa, porque vocês querem sair do curso, né? Lógico. Mas não é só a avaliação, vocês estão aqui para aprender. Então, eu tenho que falar da isomeria. Por que eu não dou a isomeria e depois dou o teste lá cobrando? Porque eu acho que vai ficar muito em cima para vocês. Eu achei que ficou muito em cima. E por ficar muito em cima, talvez foi por erro meu, devia ter dado aulas mais longas. Mas eu percebo que vocês cansam. E aí, quando eu percebo que eu estou falando, e vocês não perguntam nada, eu acho que eu estou acelerando a aula e aí por isso que eu paro. Tá bom? Então, eu vou falar da isomeria, por quê? Porque é importante vocês terem uma noção de como que é a isomeria desses compostos. Tá? Até porque, na química orgânica, vocês já deveriam ter visto a isomeria. Eu achei até estranho, porque me falaram que vocês não tinham visto ainda. Se não viram, vão ver. A gente viu. Ah, vocês viram a isomeria lá? A Sim. óptica é a geométrica? Uhum. Ah, tá. É porque me falaram que não tinham visto. Aí eu fiquei assim. Bom, então vamos lá. O que é essa isomeria? A isomeria é um fenômeno que acontece quando eu tenho alguns compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas elas vão apresentar, de alguma forma, um arranjo diferente, alguma coisa que vai mudar de um composto para outro, tá? E, nesse caso, muda junto as propriedades. Vocês, lá na química orgânica, normalmente veem essas duas isomerias aqui, a óptica e a geométrica. Essa de ligação, coordenação, ionização e solvatação é praticamente exclusiva de inorgânica, de compostos de coordenação. São simples de entender. Eu acho até mais simples do que a óptica e a geométrica, tá? Mas é importante que vocês deem uma olhadinha. Então, eu vou começar por elas e depois falo dessas outras duas aqui rapidinho. É só mesmo para vocês terem uma noção como funciona, tá? Então, vamos lá. Infelizmente, nos compostos de coordenação, nem sempre a fórmula molecular, olha só, hein, é suficiente para você conseguir distinguir algumas diferenças no composto. E aí, o que acontece? Ó, esse aqui eu já tinha até falado para vocês, esse composto aqui antigamente, logo que eu dei a matéria. Por quê? Existem alguns grupos ligantes que eles vão ter mais de um ponto de ligação. São vários, tem o EDTA, tem esse grupo nitro, o grupo ciano, o isocianato, são vários que tem. Então, nesse caso, o que pode acontecer? O elemento que liga ao átomo central, que é o metal, ele pode ligar, nesse caso aqui do grupo nitro e nitrito, ou pelo oxigênio, ou pelo nitrogênio. E quando isso acontece, as propriedades do composto mudam totalmente, inclusive a cor. A cor de um deles é totalmente diferente da cor do outro. Isso por quê? Porque a forma como está ligado interfere no desdobramento do campo cristalino. Eu acho que foi o Demer que me perguntou se a carga influencia. Tudo que vai acontecer aqui na ligação aqui vai influenciar no valor de lambda. Tá? E aí, quando influencia, por que influencia?
porque aumenta ou diminui aquele valor do delta octaédrico ou delta, no caso aqui, octaédrico, né? Ou delta tetraédrico, o quadrado planar e por diante. Então, o que acontece? Nesse caso, ó, eu vou ter um grupo que é o ligado ao nitrito, que vai ter o mesmo nome, mas ele é cor amarelado, né? Um amarelo meio escuro, mas é um amarelo, e o outro, que é ligado ao grupo nitro, que tem uma cor, é quase vermelho, é um laranja bem escuro. Tá? Isso no laboratório você faz, inclusive, esse amarelo, ele é o mais estável dos dois. Perdão, esse laranja é o mais estável dos dois. E aí, para você chegar nesse amarelo, você tem uma etapa que você faz para chegar no amarelo, que é o controle da temperatura, e se você não controlar direitinho, ele migra para esse aqui. E aí forma uma mistura, né? Uma parte alaranjada e uma parte amarelada. É bem enjoadinho de obter esse composto, mas dá para obter com tranquilidade no laboratório. Vocês vão ter aula experimental, se Deus quiser, daqui uns dias, né? Quando voltar às aulas, e aí vocês vão ter como fazer isso em laboratório. Então, ó, a diferença é que um deles está ligado ao oxigênio e o outro está ligado ao nitrogênio. Ok? Todo mundo entendeu? Quando isso acontecer, de mudar o átomo em que o metal está ligado, a gente fala que isso é uma isomeria de ligação. Então, isso só vai acontecer quando? Quando o grupo ligante tiver mais de um centro de ligação. Quando ele só se ligar em um ponto, não vai ter isomeria de ligação. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Esses aqui são alguns dos grupos que aparecem, tá? E aí, de acordo com o grupo, a gente pode ter um nome diferente ou vai ter, lembra que a gente na nomenclatura, a IUPAC, ela recomenda usar de uma outra forma? De acordo com o elemento, aqui no Brasil é muito comum trocar o nome, tá? É muito comum. Tá? Beleza, gente? Beleza. A isomeria de ionização também é uma isomeria assim, bem facinha de você entender. Por quê? Por que tem esse nome ionização? Lembra que eu expliquei para vocês que o composto de coordenação ele é formado de uma esfera interna de coordenação, que geralmente é separada aqui por um colchete, e de uma esfera externa, onde essa esfera externa não há uma ligação direta com o metal, e sim uma interação eletrostática com o composto todo, ou seja, como se fosse uma ligação iônica. Dessa forma, o que vai acontecer? Na isomeria de ionização, ocorre uma troca dessa espécie que chama de contraíon com uma espécie da esfera interna. Ó, aqui no caso, ó, eu teria aqui essa espécie, onde o dicloro tetramin troca o cloreto pelo brometo, tá vendo? Aí o brometo, que era o contraíon, passa a ser espécie ligada ao metal, e o cloreto que estava ligado ao metal passa a pertencer à esfera externa de coordenação. Toda vez que isso é fácil de ocorrer, tá, gente? Isso aí não é difícil. Geralmente, como que isso ocorre? Mudança do pH ou da concentração do elemento. Que elemento? Por exemplo, se eu tenho aqui o dicloro aqui, tetramin, ligado, o que vai acontecer? Se eu aumentar a concentração de brometo na solução que ele está, vai migrar para esse cara aqui. É simplesmente isso, não é difícil, não. Às vezes, para melhorar, você tem que fazer o quê? Você tem que ajustar o pH, você tem que... Por quê? Porque o pH, ajustar o pH, para ter a espécie livre na solução. Para essa espécie não estar ligada ao hidrogênio, você tem que fazer ajustes. Ou mexer na temperatura da solução, mas é só ter a presença dessas espécies na solução que essa troca acontece. E normalmente acontece com mudança de cor, né?
Aí você já sabe que está ocorrendo uma reação. Aí, toda vez que há essa troca do contraíon, a gente fala que é uma isomeria de ionização. Beleza? Posso continuar? Uma outra que é exclusiva dos compostos de coordenação é chamada de isomeria de hidratação ou de solvatação. São dois termos que aparecem. Nesse caso, é obrigatório que um dos ligantes seja água. É obrigatório, tem que ter água. Se não tiver água, isso automaticamente você não vai ter esse tipo de isomeria. E quando eu falo água, não é água na solução, gente, é água dentro da estrutura do complexo, tá? E se você observar bem, essa isomeria seria uma isomeria de ionização. Um tipo, pelo menos. Só que como ela ocorre com certa facilidade, eles pegaram e deram esse nome específico. No caso, olha só, eu teria a troca da molécula de água, tá vendo? Por um contraíon. Por um contraíon. E isso, quando ocorre, isso ocorre mudando a cor, ó. Por exemplo, esse hexaáquo aqui, ele tem aqui, cromo 3, né? Ele tem aqui uma cor violeta, é muito bonito ele, por sinal. Quando você faz a síntese, a solução, ela está incolor e, de repente, aparece essa cor bonita aí do violeta. E ele pode migrar. Para isso, o que você faz? Você, na solução que tem essa espécie presente, na cor violeta, ela está lá em suspensão na solução. Você começa a pingar ácido clorídrico concentrado, né? Aí vai dando uns pinguinhos, e aí ela vai para outra cor, para uma cor verde escura. Simplesmente assim, direto. Então, vai haver a substituição de duas moléculas de água dentro da esfera interna e a entrada do cloreto. E aí fica uma cor verde, ele sai de violeta para verde, bem intenso. É um verdão bonitão. Ok? Tranquilo? Tranquilo. E essa mudança, gente, ela é gradual, tá? Essa espécie intermediária aqui, que é um verde bem fraquinho, ela ocorre à medida que você... É como se fosse uma titulação. Eu sei que vocês não viram ainda essa parte experimental, aí fica mais difícil de vocês imaginarem ocorrendo, mas você vai pingando, ele vai mudando, como se fosse uma titulação. Ok? Ok. A última, que seria específica aqui para compostos de coordenação, é uma isomeria onde, para que ela ocorra, você tem que ter o quê? Você tem que ter dois grupos complexos com metal e ligantes juntos. Aí, como eu tenho dois grupos coordenados aqui, ou seja, dois compostos de coordenações ligados, a gente chama essa de isomeria de coordenação. Se você observar, o que vai acontecer? Na outra, o contraído trocava de lugar. Nessa, você vai ter uma troca de ligante. Ó, entrando aqui no caso, o ligante vai trocar de lugar e vai ligar aqui, o CN vai ligar no cobalto e a amônia vai ligar no cromo. É uma troca. E aí, toda vez que isso ocorre, chama-se isomeria de coordenação. Não é também nada tão difícil de fazer. Normalmente, você faz isso com mudança de temperatura e pH. Aí você provoca essa mudança. Ok? Então, esses 4 casos, desculpa, é que eu sempre considero esses juntos. A isomeria de ligação, de ionização, a de hidratação, que é praticamente a mesma coisa, e a de coordenação, elas são específicas para compostos de coordenação, tá? E aí, daqui para frente, já seria uma isomeria que é mais comum, né, em termos do nome, que seria a isomeria geométrica do tipo cis-trans, né? Mas a forma como você enxerga é um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque lá nos compostos orgânicos, normalmente, fica mais fácil de ver essa mudança. Mas aqui não chega a ser difícil. Então, no caso, quando o composto
ele é um composto trans, olha só, normalmente, o que vai acontecer? As espécies ligantes, elas vão estar em grupos opostos um com o outro. Então, por exemplo, aqui, o ligante A está oposto com o outro ligante A, e o B oposto com o outro ligante B. Estão vendo aqui? Já nesse outro caso, o que aconteceu? A está oposto a B, só que o outro A não está oposto ao outro A, está oposto a B. E o B, que estava oposto a B, fica oposto a A, tá vendo? Ocorreu essa mudança aqui, essa troca, e com essa troca, essa espécie passou a ser chamada de cis, e essa outra passa a ser denominada trans. Ok? Conseguiram entender a diferença? Quando um está oposto ao outro, trans. Quando não está oposto, cis. Aí tem alguns casos, na verdade são vários os casos, né, de cis trans. Então, é só você olhar a oposição das espécies, tá? Ó, aqui, ó, não está oposto, cis, está oposto, trans. E um caso que é um dos mais famosos é desse caso aqui, que no final ela fica com esse aqui ficou conhecido como a cisplatina. Vocês já ouviram falar? Cisplatina? Acho que sim. A cisplatina, ela é um composto famoso, por quê? Porque é um medicamento. Ele tem feito muito sucesso no tratamento de câncer, tá? E como ele é um medicamento muito utilizado, ele já apareceu com esse nome cisplatina, já apareceu com o nome platinol, vai depender de quê? Vai depender do laboratório, né? É um composto antigo, já não tem patente mais, então cada laboratório põe o nome que bem entende, o que é uma pena, porque se a gente vendesse pelo nome do composto, não teria essa variação de preço que ocorre de um laboratório para outro. Ok? No caso, como que ocorre aqui o mecanismo, que ainda está em estudo, ainda tem muita coisa para estudar. Olha só, já tem mais de 100 anos, tá? Mas tem poucos anos, cerca de uns 30 anos só, que se descobriu o uso dele para tumores. Ele é muito efetivo em tumores de câncer de ovário, tá? Tem vários cânceres que ele trata. Esse artigo aqui, ó, o artigo do Vargas e do Neves, ele fala sobre esse mecanismo todo, mas basicamente a cisplatina, você injeta a cisplatina, essa cisplatina, quando entra no organismo, ela sofre um processo de hidrólise, e aí ela muda a sua estrutura, e quando ela hidrolisa, ela fica mais reativa ao tumor que está no nosso organismo. E aí ela se liga ao DNA do paciente, justamente onde está o tumor, eliminando ele. É assim que funciona o mecanismo. Então, eles ainda estão estudando por que ela age muito bem para alguns tumores e não tão bem para outros, mas é um medicamento que tem funcionado muito bem. Em laboratório, eles estudam, mas não é a mesma coisa, porque o organismo tem mecanismos que a gente ainda não consegue replicar em laboratório. Ok? Alguma dúvida, gente? Está me avisando aqui da outra aula aqui. A gente já está terminando. Ó, isso aqui é a estrutura, né? E eu vou fechar só essa geométrica aqui para vocês verem. Uma outra que não é comum aparecer é essa que chama de meridional ou facial. Tá? É uma isomeria geométrica, diferente da cis-trans, que, no caso, ela ocorre muito para compostos tetraédricos, apesar de ocorrer para octaédricos. Tá? Essa aqui é praticamente exclusiva para compostos octaédricos. Então, essa meridional e facial só vai aparecer se for composto octaédrico. Então, eu vou ter o quê? O meridional, olha só, é só vocês olharem. Os compostos que vão trocar de lugar, eles vão ocupar o meridiano aqui, ó. Lembra daquela questão da oposição? Então, nesse meridiano, quando os ligantes estão os dois do mesmo lado, ó, igual aqui, ó, LL, A e A, a gente chama de facial.
Quando eu inverto, de alguma forma eu tiro, aqui inverto, fica um A com um L, similar ao que acontece lá com o cis. A gente chama de meridional. Só que aqui, exclusivo para compostos octaédricos. Tá? Ela é exclusiva para esses compostos. Então, ó, a gente viu isomeria de ligação, coordenação, ionização, solvatação, cis-trans e essa meridional e facial, que abrevia no nome o termo MER e FAC. Tá? Então, aparece assim, no nome vai aparecer MER e FAC na estrutura. Ok? Faltou a gente falar da isomeria ótica, mas eu deixo para falar na outra semana lá, sei lá, a gente fala. Que é a mesma coisa da orgânica, né? Você vai ter uma formação de compostos enantioméricos, e para isso ocorrer, eu tenho que ter uma mistura opticamente ativa. Essa mistura opticamente ativa ocorre quando as imagens não são superponíveis, né? Eu não sei se foi assim que vocês viram lá na orgânica. Vocês têm alguma dúvida, gente? Querem tirar alguma dúvida de trabalho, de alguma coisa? No momento, eu não tenho, não. Não, olha só, semana que vem a gente vai ter aula, tá? Mas a aula, qual o objetivo dessa aula? É mais orientá-los sobre como que vai ser desenrolar. Até lá eu espero que eu consiga fechar a nota de vocês, não sei, porque como o trabalho de vocês termina domingo à noite, eu não sei se eu vou conseguir corrigir na segunda de manhã. Se eu conseguir corrigir na segunda de manhã, eu já fecho a nota de vocês. Se não, eu teria que deixar para o outro dia, né? Mas aí, eu no outro dia, eu voltaria para a gente tirar as dúvidas aí do que forem necessárias. Vocês entregando o trabalho de vocês, eu vou corrigir, registrar a nota lá no AVA, tá? E aí a gente vai ter ainda um dia lá para conversar sobre nota, se vocês têm alguma dúvida, não concordam com alguma coisa. Tá bom? E aí, gente, pode falar. O que vocês tiverem de problema, falem comigo, que eu vou tentar resolver, se for possível, tá bom? Professor, você consegue postar essa gravação essa semana ainda? Essa agora, essa aqui? Isso, essa. Sim, eu vou postar. Eu não sei se eu consigo postar hoje, que vai depender que o sistema me manda o link, né? Se ela me mandar o link até de noite, eu posto hoje ainda. Ok, obrigado. Beleza? Beleza. Alguma dúvida a mais? Então, gente, eu vou encerrar por aqui, porque eu tenho uma outra aula agora às 17 horas, com a turma de mineralogia. E peço desculpa novamente por ter atrasado o começo da aula aí, porque eu estava na reunião, tá bom? Tudo bem. Valeu, gente. Um abraço. Prestem atenção lá na hora de fazer o exercício, tá, gente? Não vacila, não. Faz direitinho, tá bom? São 2 horas e lembre-se, dessa vez o exercício, ele é tempo corrido. Então, não abra se você não tem tempo para fazer, não, tá? Abre a hora que você puder fazer, tá bom, gente? Ok. Só estou alertando que às vezes a pessoa não percebe, apesar que aparece um cronômetro lá. São 5 perguntinhas, dá tempo de sobra para fazer as 5, tá? Em 2 horas. São contas fáceis de fazer. Tá bom, gente? Um abração a todo mundo, tá? Boa Tchau. sorte lá. Tchau.